Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amados, sejam todos bem-vindos ao nosso Voz Profética desta manhã, aqui ao vivo pela sua TV Avivando Nações, dia muito especial, onde nós trouxemos aqui o convidado Aradi. Ele é missionário e faz a obra do Senhor, assim, já tem passeado pelas nações, fazendo missões, um trabalho importante na obra de Deus na Coreia do Sul e também na Rússia. Grande é o que Deus já fez aqui na vida do Aradi e através da vida dele, apenas aos 32 anos de idade, já levando o evangelho para as nações com muito amor e com muita paixão, né, para anunciar salvação em Cristo Jesus. Eu convido vocês para acompanhar este momento especial. Seja bem-vindo, Aradi. Muito obrigado, pastora. É uma grande honra estar aqui com vocês. Amém. Queridos, o Aradi nós conhecemos agora pela manhã realmente, mas já ouvimos falar do seu trabalho através da pastora Elita Magalhães, esposa do pastor Edson Magalhães, da Igreja Batista Ágape, o qual nós vemos já uma trajetória muito linda para estar compartilhando conosco um testemunho enriquecedor. Ele já estava me contando aqui como foi assim, o início da sua caminhada com Deus, e eu estou assim, já ansiosa para conhecer mais detalhes desta história com o Senhor. É uma história de missões, de intercessão e de avançar. É necessário estar com os pés calçados com a preparação do Evangelho, amados. Faz parte da armadura de Deus. Né, Aradi? Fala pra gente como começou aí o seu trabalho com Deus. Mas, não, primeiramente, vamos ouvir falar da sua conversão ao Senhor. Né? Amém. Pastora, desde muito cedo eu fui inclinado a viver o meu propósito, né? Eu sou natural da Paraíba, sou paraibano. Nasci na cidade de Campina Grande, mas desde muito pequeno comecei a residir em Campina Grande. Em Campina Grande, onde eu nasci, e depois eu fui para Soledade, na qual Deus ele começou a projetar aquilo que nasceu Aradi, no coração você de disse que teve Deus. um encontro com o Senhor e depois ele gerou em você um coração intercessor, né? Você disse que o Senhor liberou para você um chamado intercessor. E depois da intercessão você começou ali a buscar no Senhor e realmente ser encaminhado para as nações. Fez curso de inglês, fala para nós assim sobre esse tempo de preparação. O Senhor te chamou, você confessou Jesus e depois disso, como foi assim que o Senhor te encaminhou? O tempo de intercessão, o que é que vinha nas suas orações quando você orava assim ao Senhor acerca das nações? Amém. Como eu falei agora há pouco, eu nasci na cidade de Campina Grande e fui desde muito cedo para a Soledade, onde está toda a minha família hoje. E desde que eu aceitei a Cristo, já veio uma confirmação muito forte acerca do meu chamamento. Eu lembro que enquanto eu estava ali na cidade de Soledade, quando eu fazia ainda, né, eu estava no colegial, eu sempre tinha um hábito, né, enquanto eu estava ali, nas minhas horas vagas, os meus tempos vagos, eu sempre ia para a biblioteca para observar o mapa mundi. E lá eu começava a ver aquelas nações, eu começava a ver os continentes e sempre algo falava no meu coração. Eu sempre me questionava, né? Uma voz falava dentro de mim. Já se perguntou como esse povo vive? Quais são os seus hábitos, o que eles têm por anseio, o que eles precisam? E aquilo ali começou a arder muito forte no meu coração. Eu achava que era apenas um desejo de visitar países e conhecer povos, mas na verdade aquilo já partia de um princípio, né, acerca do que entendemos da palavra. Ele nos chamou desde o ventre, tal qual foi com Jeremias. E pelo fato de ele ter chamado Jeremias desde o ventre, Jeremias tomou por si a missão de Deus e ele começou a pregoar o ano aceitável do Senhor. E mediante aquilo tudo que era projetado no meu coração, aquilo me fascinava. Mas depois que eu tive um encontro pessoal com Cristo, aos meus 20 anos, quando eu me converti, eu já passei a entender por que aquela inclinação tão forte desde muito pequeno, desde muito cedo, ali na minha cidade, que eu já estava ali, sendo projetado para algo grandioso que Deus já estava começando a evidenciar com relação ao meu chamado. Eu sempre costumo falar, pastora, que Deus tinha um propósito na eternidade. E porque Ele tinha um propósito na eternidade, Ele nos projetou para cumprirmos esse propósito. E desde muito cedo, quando eu me converti, já veio uma evidência muito forte acerca do meu chamamento. E eu lembro que eu estava
né, na minha igreja, quando o pastor fez o apelo, eu fui um dos primeiros a levantar a mão. No dia 5 de abril de 2009, eu levantei a minha mão e no ato de fé entreguei minha vida para Cristo. E daí Deus começou a projetar a minha vida acerca do seu chamamento. Então, na época, antes disso, antes de eu aceitar Cristo, eu já tinha entrado no curso de letras e ali eu já estava sendo evidenciado o meu propósito, porque justamente meu coração era inclinado a me licenciar como professor de inglês. Então, tudo, até mesmo as suas escolhas, até mesmo antes de você aceitar Jesus, faz parte do seu propósito, amém? Então, é maravilhoso você ser um jovem, né, despertado por Deus desde tão cedo para viver algo grandioso. Então, naquele tempo, enquanto eu estava ali, né, passando por situações adversas que abrangiam-se na minha família, eu decidi entregar minha vida a Cristo. E logo após isso, minha família toda veio para o Senhor e eu comecei a querer sair da minha zona de conforto, né? E aquilo que era o sonho de Deus para a minha vida começou a ser contemplado por mim e pelas pessoas que estavam ali acreditando no meu chamado. Então, um jovem da Paraíba, de uma cidade de 15 mil habitantes, que eu tenho muito orgulho de ser de Soledade, apesar de ter nascido em Campina Grande. Então, desde muito cedo, meu coração se inclinava a missões, se inclinava a justamente sair da minha Jerusalém, que era a minha cidade. Daí eu fui para a minha Samaria, que foi Campina Grande, na qual fiz a escola que muito acrescentou na minha vida. Depois eu estive indo para, né, a Judéia, que foi ali São Paulo, na qual eu residi durante 4 anos, servindo numa obra gloriosa na cidade de Jundiaí. E quando eu me desprendi daquilo que a própria palavra diz, aquele que deixar pai e mãe receberá 100 vezes mais do Senhor, Aleluia. Deus começou a projetar as nações. E aquilo que até primeiramente eu achava que seria algo que eu iria imediatamente, assim que eu me converti, porque a chama missionária brotou em mim de uma forma muito extraordinária, eu achava até mesmo que eu estaria indo à Oceania, mais especificamente ali na nação da Nova Zelândia, mas Deus já estava me dando o vislumbre do que Ele tinha para com minha vida, porque eu gerei primeiramente aquela nação em intercessão, e mediante minha obediência, coisas começaram a acontecer e Deus me promoveu um encontro, né, na qual eu mantenho conexão até hoje com um missionário que tem feito uma obra linda lá. Ele está de retorno temporário para o Brasil, mas logo em breve estará indo novamente. E mediante essas conexões, Deus foi começando a fundamentar ainda mais fortemente o meu chamado. E aquilo que eu achava que era restrito para uma região, na verdade Deus queria me levar em oração, porque Ele tinha o maior dos continentes para que eu pudesse estar alcançando, né? Que é justamente a Ásia, que Glória tanto queima em meu coração. Da Paraíba para a Ásia. Glória Um a Deus. abraço para todos os nossos irmãos que estão também aqui no Nordeste, né, os nossos amigos da Paraíba também, aqui pertinho da gente, aqui de Mossoró. Amados, é muito gostoso a gente ver alguém falar sobre as nações, assim, desperta, nos alinha com o que Deus tem, como o missionário disse, você obedeceu a voz de Deus, né, e foi viver o seu chamado. Me chama muita atenção, assim, você falar do mapa do mundo, né? Você olhar para o mapa do mundo, é também a minha paixão. A gente olha para o mapa do mundo e fica ali impondo as mãos, intercedendo. Né? A Francisca está aqui conosco, os irmãos estão conosco, nós estamos ao vivo. Se você também quer mandar alguma pergunta para o missionário, você pode colocar, você que nos acompanha pelo canal no YouTube, pode colocar aqui no canal, né? Um abraço, Francisca Muniz, que faz dança profética. Gente, então, nós vemos então que a história começa numa conversão, entra numa profunda intercessão e amor pelas nações, um desejo, e nós vemos Deus soprando para um lugar do propósito do Senhor. Você disse que Deus acabou te conectando com a Ásia, né? Fala pra gente como isso aconteceu. Amém, pastora. Então, mediante a minha obediência de ter deixado, né, como eu sempre falo, a minha Jerusalém, também a minha Samaria, chegado à Judéia, foi ali, né, Soledade, Campina Grande, São Paulo. Enquanto eu estava ali, né, servindo intensamente na igreja local, dando o meu melhor naquele tempo de serviço intenso ao Senhor, Deus começou a tratar coisas muito profundas comigo.
Então, naquele ano de 2016, quando eu cheguei ali em Jundiaí, Deus já começou a se mover ainda mais fortemente acerca desse meu chamamento. Porque enquanto eu estava ali servindo na igreja, eu tinha essa sede de sair até as ruas, de falar do amor de Deus para as pessoas, de evidenciar o grande propósito que Deus tem acerca do ser humano, acerca daquele que foi projetado para um propósito glorioso. E mediante tantas obras evangelísticas que eu comecei a consolidar ali na cidade de Jundiaí, Deus, mediante esse mesmo serviço, começou a me projetar para as nações de uma maneira palpável e principalmente agora, de uma maneira visível, né, a todas as pessoas. Porque eu lembro que eu estava servindo no departamento infantil, que é uma das minhas grandes paixões. A Bíblia mesmo fala que nós devemos deixar vir a nós os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Então existe uma responsabilidade muito grande quando nós passamos a cuidar daquelas que são herdeiras diretas do reino de Deus. E eu lembro que enquanto eu estava servindo no departamento infantil, naquela igreja tão gloriosa, Deus moveu um empresário da igreja, amém? Ele sentiu a direção do Senhor mediante aquilo que Deus já estava tratando há algum tempo com ele, de levar alguém que fosse graduado, que tivesse uma vivência com o inglês, para a primeira nação que Deus me fez contemplar acerca da sua promessa, que foi justamente Trinidad e Tobago, um país que fica ali na América Central, próximo à Venezuela, que é um país também que necessita muito do Evangelho, assim como todas as 237 nações, né? Eu costumo dizer que Deus não iria me projetar para as nações se eu não amasse tanto a minha nação. Tudo começa aqui, porque o Brasil é uma nação muito preciosa também para o Senhor. Até alguns chegam a dizer que o Brasil é um continente, visto a quantidade de povos que tem aqui e essa miscigenação. Então tem muitos campos para serem alcançados aqui no nosso país. E quando ele chegou até a mim, no departamento infantil, eu estava servindo as crianças e abraçando-as para que elas pudessem retornar aos seus lares. Então chegou esse grande homem de Deus, o Marcos, e perguntou para mim: Aradi, você já viajou para fora? Você já teve uma experiência no exterior? Eu falei: irmão, não, mas existem promessas acerca da minha vida, que eu iria por muitos lugares para levar esse evangelho. Então, eu queria que você me acompanhasse numa viagem, porque eu preciso de um professor de inglês para estar interpretando, né, uma negociação que vai trazer benefícios para a nossa igreja local, mediante aquilo que eu trabalho hoje, que é algo voltado à indústria do gás natural. E na mesma hora eu disse: eis-me aqui. Você já estava preparado com o seu inglês? Preparado com o meu inglês. Já tinha feito o curso, já estava tudo certo, isso aí fazer interpretação para esse empresário. Isso. Visto a minha preparação, pastora, porque, vou voltar aqui um pouquinho antes de eu poder estar indo, né, para São Paulo, Deus já tinha feito com que eu me preparasse da melhor maneira possível, mediante o curso de letras, né, língua inglesa na Universidade Estadual da Paraíba, na qual eu me submeti, mediante também a obediência ao Senhor, porque é lícito, é muito importante você que é missionário ter uma profissão. Eu lembro que numa época específica eu quis largar tudo para servir ao Senhor, mas Deus disse: não, se prepare, porque eu vou lhe usar mediante a capacitação que também é humana. Porque Jesus lá em Lucas 2,52 dizia, né, a própria palavra nos diz, aliás, que ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então devemos crescer diante de Deus e também diante dos homens. E por essa preparação que eu me submeti, quando eu cheguei em São Paulo, Deus começou a evidenciar grandemente o meu propósito, mediante também a minha obediência. E em setembro de 2016, meus pés pisavam naquela nação, Trinidad e Tobago. A negociação, mediante aquilo que foi o propósito de eu estar indo àquela nação, foi um grande sucesso. Eu tive contatos ali com indianos, né, na qual eles eram os representantes ali daquela empresa que queria fechar uma parceria com o nosso amado irmão da nossa igreja local. E Deus foi tão bom em minha vida, pastora, porque quando eu fazia faculdade, eu tive a bênção de ter 2 professoras indianas. E aquilo me fez ter, né, uma similaridade,
digamos que não é uma coincidência, é o propósito de Deus que se encaixa em sua vida. Então, eu me familiarizei com o inglês indiano. E justamente por ser essa reunião com indianos, foi um grande sucesso, a gente se interagiu muito bem. E mediante, né, o sucesso dessa negociação, ainda passei algum tempo ali naquele país, poucos dias, mas foi o suficiente para evangelizar um taxista, para falar do amor de Deus para a vida de pessoas que estavam em um determinado shopping que a gente foi. E foi interessante que eu cheguei naquele shopping e eu recebi um abraço de uma criança. Então aquilo foi muito simbólico para mim, porque foi a forma de Deus dizer para mim, né? Seja bem-vindo a esse lugar. Porque eu lembro, pastora, que quando eu saí a primeira vez do meu estado da Paraíba para ir a São Paulo, e eu estava ali, né, esperando e pegando aquele avião, Deus falou para mim que os aeroportos seriam lugares comuns. E que eu não me preocupasse com nada, porque a provisão é o Senhor que... né, que manifesta em nossas vidas mediante o seu favor. O Senhor te disse, tipo assim, o aeroporto vai ser a sua segunda casa. Minha segunda Algo casa. do tipo, ixi, Deus fala isso pra mim também no aeroporto, amado. E a gente, quando a gente pisa numa terra diferente, o Senhor fica dando esses sinais, né? Você entra ali, o Senhor já fala, olha, você vai passar aqui de novo muitas vezes, né? Eu fui em São Paulo no início do ano passado, também fui gravar o meu CD lá, a Obra de Deus. E de Campinas para... Não, da cidade de Itu para Campinas, aí quem me deu quem fez a minha viagem foi um Uber crente, já veio conversando, orou por mim, me abençoou, profetizou. A gente na viagem todinha, Deus falando profeticamente conosco. Então Deus dá sinais, a gente vê você falando dos sinais de Deus, mas também me chama muita atenção, amado, você falar da sua obediência. Amém. Né? Você fez um curso de inglês, no caso dele, é algo que Deus tem para ele, né? O curso de inglês foi uma obediência que você teve, porque você sentiu o chamado de Deus e Deus te disse também que seria uma área profissional, né? E se cumpriu, e através da área profissional você foi encaminhado a outros países e houve abertura de portas para alcance de outros povos. É uma missão. Eu sei que muita gente que está nos escutando nesta manhã está sendo renovado, as promessas de Deus na sua vida. Quais foram os sinais que Deus te deu? Deus te mandou aí estudar de repente um idioma, né? Desde o ano passado que eu estou revendo o meu italiano. Eu disse aqui já para o Aradi. Porque o Senhor ele te dá comandos e você vai obedecendo e vai vivendo o chamado de Deus. E a gente não pode abraçar o que Deus não tem para nós, a gente vai abraçar o que Deus tem, Ele vai te encaminhando, te dando sinais, né? Então, após esse contato aí também com os indianos, o que aconteceu após esse processo do seu primeiro país que você visitou? E, pastora, foi um tempo muito precioso. Eu até louvo a Deus pela vida dos meus pais, que sempre foram também incentivadores do meu chamamento, né? Eu tenho muito orgulho de carregar o nome Aradi Júnior, né? À vista de tudo aquilo que ele sempre desejou para a minha vida. Ele não sabia, mas estava investindo no meu chamado, porque mediante a realidade, né, que nós vivemos no sertão do Nordeste, as pessoas são extremamente esforçadas e batalhadoras para que elas possam conquistar algo. Então, muitas das vezes isso requer suor, muitas das vezes isso requer muito desgaste. E sempre eu tive um incentivo muito forte acerca do meu chamamento, mesmo sem meus pais saberem do meu chamado, né? Então, eu sou muito grato por ter me preparado da melhor maneira possível, visto a influência que eles sempre tiveram na minha vida, de não focar aquilo que é externo, mas aquilo que é o intelecto meu ser desenvolvido. Eles sempre falaram isso. Estude, porque mediante os seus estudos, isso vai fazer com que você seja alguém. E hoje eu sou alguém que leva a palavra de Deus a todos os povos, amém? Então, nesse tempo, né, em que eu estive ali em Trinidad e Tobago, Deus já estava se movendo mais uma vez ao meu favor mediante a minha obediência. Porque enquanto eu estava ali em Trinidad e Tobago, Deus já estava levantando a Ásia, né, acerca do meu chamamento. Já existiam inclinações muito fortes acerca, principalmente da Ásia Oriental, porque desde muito pequeno eu sempre gostei muito de animes japoneses, eu assistia bastante. Eu achava apenas que era tipo uma inclinação de criança. E eu assisti alguns tipos de animações, aquilo me chamava a atenção, mas eu sabia que não era simplesmente pelo fato de eu ser uma criança e gostar daquilo. Existia algo mais que eu não entendia, porque sempre me fascinou a cultura asiática.
E enquanto eu estava ali em Trinidad e Tobago, um dos meus pastores que eu tenho um grande carinho, uma grande admiração, o pastor André Cardoso, ele é capitão de mar e guerra, inclusive, da Marinha, um grande homem de Deus, que também foi um grande suporte para o meu chamado, assim como o pastor Sérgio Pessoa, que abriu as portas para mim para que eu pudesse estar residindo no tempo que eu estive, dando o meu melhor lá na cidade de Jundiaí, em São Paulo. E quando eu estava ali em Trinidad e Tobago, o pastor foi requisitado para estar no Haggai Institute, né, uma associação, o Haggai. Ah, que lindo, eu já fiz em Fortaleza. Glória a Deus. Fiz faz uns 10 anos, tinha muitas pessoas do mundo inteiro lá, os ministros de evangelismo do mundo inteiro e de diversas denominações. Estavam lá. Na época eu quis muito ir, tinha uma sede do Haggai no Havaí, né, e muitas pessoas ali eram convidadas para ir, e a gente viu como é enriquecedor nós escutarmos, participarmos do Haggai, um treinamento. Fiz 3 dias de treinamentos com a igreja cristã evangélica, muito tempo atrás. Glória a Deus. E foi isso que aconteceu comigo, pastora. Aconteceu justamente essa porta que Deus abriu em relação à vida do meu pastor, que foi para o Havaí. Né? Ele juntamente com outro líder aqui do Brasil, esteve indo ao Havaí. E justamente, né, junto ao grupo dele, diante de diversas nações que estavam ali sendo representadas, né, naquela ilha americana, ele teve um contato com um pastor russo que estava no grupo dele. E esse pastor russo estava abrindo um projeto com crianças, visto a grandiosa demanda que existe, né, ainda infelizmente, de muitas crianças que são vítimas de maus tratos, crianças órfãs, crianças que não têm perspectiva de vida, visto aos inúmeros vínculos familiares fragilizados, né, que acabam as famílias, né, expondo isso de uma forma totalmente brutal para as crianças. Os problemas sociais que elas vivem, os problemas familiares que elas vivem, atingem muito as crianças na Rússia. Então esse pastor, ele foi levantado por Deus, pastor Andriy Tishkov, ele foi levantado por Deus na cidade de Moscou para instituir um projeto que visa cuidar dessas crianças com vínculos familiares fragilizados, órfãos, entre outros. E ele estava justamente procurando um missionário que falasse inglês para estar indo até a cidade de Moscou para desenvolver um trabalho ali com aquelas crianças tão especiais, visto também que ele sabe a necessidade do inglês, mediante as portas que o inglês abre. Então, eu recebi, né, um chamamento do Senhor. Enquanto estava em obediência em Trinidad e Tobago, Deus já estava abrindo a porta da Ásia para mim, né, naquele mesmo ano. E foi um tempo maravilhoso, porque quando eu retornei para o Brasil, passando pouco tempo, o meu pastor também retornou. E ele falou sobre esse projeto do pastor, do que ele estava fazendo na cidade de Moscou. Eu lembro, até o pastor mesmo, enquanto eu estive lá, ele falou que a história do Christian Children's Center está totalmente ligada à minha também, porque quando ele foi para o Haggai Institute, nessa grande reunião de líderes do mundo, com o mundo inteiro, ali no Havaí, ele tinha acabado de abrir o projeto em si. Então, quando ele soube da minha existência, quando ele soube realmente que eu tinha essa disponibilidade em cumprir o ID, aquilo já promoveu uma conexão direta. Então, Deus foi muito bom, porque ele foi se movendo de todas as maneiras possíveis. Quando o pastor retornou para o Brasil e falou, né, sobre esse chamamento, sobre quanto o pastor tinha ficado empolgado acerca da minha vida, esse pastor russo, aquilo saltou muito forte no meu coração foi incendiado naquele momento, e eu passei a me entregar totalmente para aquele propósito na qual Deus já estava projetando para mim. Então eu tive uma única conversa via Skype com esse pastor russo, e aí uma conexão do coração de Deus foi estabelecida, e Deus foi se movendo, pastora, de uma maneira muito sobrenatural. Inclusive, nós sabemos da realidade na Rússia acerca dos frios intensos, porque justamente o que Deus falou no meu coração foi para levar a verdadeira mensagem do Natal, visto que na Rússia eles celebram muito a questão do Santa Claus, Snowman, né, do Papai Noel, do Homem de Neve, boneco de neve. Então eles vivem muitos misticismos religiosos. Então, que na verdade nem parte de uma religião, parte mesmo de coisas, né, fundamentadas por homens. Então,
mediante esse primeiro contato que eu tive ali com esse pastor russo, ele começou a falar sobre o projeto, sobre o trabalho que ele desenvolvia com as crianças, e aquilo só me incendiava mais ainda, e Deus foi se movendo de uma maneira sobrenatural. Eu recebi material didático que veio diretamente do Canadá, eu recebi casaco, né, de neve para proteger contra o frio do Quebec, no Canadá, visto uma família muito preciosa que eu mantenho contato com eles. Então Deus foi se movendo de todas as formas. Inclusive eu até testemunho de um homem de Deus lá da cidade de Vinhedo, porque eu também, além de ser missionário em Jundiaí, eu desenvolvi alguns trabalhos sociais em Vinhedo, em 2 ONGs especificamente, na qual foi um tempo muito precioso, né? Se inclinando ali ao meu propósito de ser missionário com os pequeninos. Então, amados, foi um tempo maravilhoso. Então, esse homem de Deus, né, quando faltava um pouco tempo para a minha viagem, que Deus já tinha falado no meu coração, que seria, né, em dezembro que eu estaria indo para lá, né, no ano de 2018. Eu achei que era no ano de 2017, mas nossa vida não se alinha ao Cronos, mas sim ao Kairos de Deus. Eu esperei no Senhor, e no ano de 2018, para a honra e glória do nome desse... O nome que está acima de todo nome, o nome precioso, o nome de Jesus, eu fui, né, agraciado pelo Senhor de estar, né, contemplando a fidelidade dele, porque esse homem de Deus, esse empresário que estava começando no ramo imobiliário, ele ofertou na minha vida as passagens para estar indo à Rússia, e até hoje ele dá testemunho de quanto ele tem prosperado mediante a obediência dele. E mediante tudo isso, né, eu fui apresentado, né, a Francisca e o Hannington, né, que são muito especiais para mim. Eles lideravam a Secretaria de Missões de uma igreja abençoada lá em Salvador e me adotaram também como missionário, né, ali na Bahia, mediante uma outra amiga em comum que nós tínhamos, que apresentou meu projeto missionário para eles, esse casal tão abençoado, e daí eu fui acrescido pelo Senhor e chegou toda a provisão que eu necessitava, além da minha própria igreja local, que investiu também em mim. E no ano de 2018, né, em dezembro, eu estava pisando em solo russo e foi um tempo maravilhoso, pastora. O que você viu, assim, a realidade do evangelho na Rússia? Como você viu, assim, a diferença Brasil-Rússia? O pessoal, por exemplo, lá na Europa, eles comentam muito com a gente, os irmãos que nos acompanham em outros países, eles falam: Márcia, eu queria tanto congregar, por exemplo, numa igreja brasileira. Ela diz que os irmãos são calorosos, os irmãos têm muita fé. Diz que há uma diferença. Você sentiu algo assim acerca do evangelho na Rússia? Você sentiu dificuldade de evangelizar? Como foi o processo lá? Sim, pastor, existe uma dificuldade muito grande, visto o comunismo que predomina ainda na Rússia, né? Nós sabemos, nós que somos cristãos, de toda a resistência que o comunismo tem contra o evangelho. Na Rússia, eles apenas consideram a única igreja que leva você para Deus a igreja ortodoxa. E o ortodoxismo parte de um princípio de um catolicismo dividido, porque a igreja católica, de um determinado momento da história, foi dividida entre, né, o catolicismo romano e o catolicismo ortodoxo. Então, nada contra em relação ao catolicismo, nós sabemos, né, que nós servimos a um único Deus, mas coloca, mediante aquilo que é imposto como religião na Rússia, eles colocam Deus totalmente inacessível. Eu lembro que eu entrei numa catedral, a Catedral de Cristo Salvador, porque os russos atribuem muito as igrejas que eles têm, né, como triunfos mediante as vitórias que eles tiveram em guerras. A própria Catedral de Cristo Salvador foi construída para celebrar a vitória contra Napoleão. Então a gente vê que existe tudo isso que remete à grandeza Rússia em relação a todo o armamento que eles têm, o exército que eles têm. Uma mistura, né? Uma mistura. De fé com isso. Isso. Então, existe muito ainda, né, essa questão do misticismo religioso, né, do legalismo religioso, que afastam as pessoas de Deus. Inclusive, o pastor me testemunhou que existiam três rádios cristãs na Rússia. 2 eram cristãs evangélicas e uma era ortodoxa. Numa determinada época, o próprio presidente mandou fechar essas 2 outras que eram cristãs. Nossa. Então as pessoas não têm acesso ao evangelho. Inclusive a igreja que eu estava lá, a Igreja Batista da Anunciação, que me recebeu de uma maneira tão calorosa, porque eles vivem muito
aquilo que é bíblico acerca da igreja de Atos, né? A unidade. Eles têm prazer de, quando termina o culto no domingo de manhã, todos estarem em plena comunhão. Eles almoçam juntos, celebram juntos, compartilham dos feitos do Senhor juntos, porque pela opressão que existe no país, não é permitido que uma pessoa não crente evangelize uma não crente. Então, se isso for feito nas ruas, isso pode gerar um problema das pessoas serem até, né, repreendidas ou até mesmo presas. Então, existe ainda muita resistência. Isso tem mudado, pastora, gradativamente, visto as obras sociais que têm sido feitas ali pela própria igreja, né, nós temos o exemplo mesmo, né, do pastor Andrei, que eu fui ajudar esse projeto missionário dele ali. Então, isso tem mudado, mas é um desafio muito grande, porque a Rússia é em extensão territorial, o maior país do mundo, né? E a própria questão da frieza que existe entre eles, né, os que não são convertidos, e também o próprio clima, porque a Rússia ela tem um inverno muito rigoroso, né? Então as pessoas acabam sofrendo com isso. Muitas se matam, muitas vivem em depressão, vivem sem perspectiva. Então, elas mesmas, para se abrirem para algo novo, se torna um pouco difícil, mas não impossível, porque para a honra e glória do Senhor tem sido levantado muitas igrejas, inclusive, né, existe uma célula de uma igreja brasileira que tem feito um trabalho maravilhoso ali na cidade de Moscou, e muitos também têm sido alcançados, mas nós sabemos que o campo é muito vasto. E se você aí tem um chamado para a Rússia, amados, seja pronto em dizer sim, porque Deus vai te usar. Porque eu não falo ainda o russo, eu ainda conheço apenas o básico do russo, mas enquanto eu estive ali servindo naquele projeto com as crianças, pastora, eu não compreendi o que as crianças falavam, mas eu entendia pelo Espírito Santo. Então, até mesmo as situações de enfermidades, porque até os próprios russos sofrem com as baixas temperaturas, Deus me usou ali, né, como um instrumento de cura na vida daquelas crianças, inclusive crianças muçulmanas. Olha o que Deus tem feito, porque por eles verem o trabalho da igreja ali, acerca daquele trabalho social que é desenvolvido, os próprios pais muçulmanos decidiram colocar 2 filhos deles ali, né, de uma família muçulmana, para ouvir o Evangelho. Isso é muito precioso, o que Deus tem feito. Né? Muito forte. E um muçulmano ali que se converte leva para todos. Então é muito tremendo a multiplicação através de um trabalho como esse. Pode fluir para várias nações. Você pisa na Rússia e prega e flui para várias nações o Evangelho. Olha só que diferença, né? Que diferença. Outro dia, aqui em Mossoró, na nossa praça central, eu fui no centro, fui em alguma loja e estacionei assim ao lado da praça, desci. E eu ouvi uma canção muito... Ele não desiste de você. Eu olhei e disse, onde é que está isso? Muito alto. Quando eu olhei, um trio elétrico passando. O trio elétrico da Assembleia de Deus aqui é um mini trio, né, Sadraque, que chama? Gente, e o povo pregando, profetizando na praça central. Olha só a nossa liberdade. O carro passou, mas tinha aquela coisa gloriosa no ar. Eu disse, Jesus, que coisa linda, né? E muito movimento na praça aqui comercial de Mossoró. E aí eu fui, desci, atravessei a praça e de repente escutei alguém gritando o nome de Jesus, pregando um culto na praça. Olha que liberdade nós temos na praça central, em frente aqui, onde chama Cinepax, né? A praça principal. E também na outra praça tem pessoas pregando. Então a gente vê uma liberdade de você pregar o Evangelho no Brasil. E a abundância de igreja e de meios de comunicação, e TVs e rádios. É muito forte isso na nossa nação, que venha isso para outras nações também, é o que nós oramos. Você disse que depois desse período partiu para a Coreia do Sul. Aqui nós já ouvimos muito a pastora Elita e Edson Magalhães conversando conosco sobre a Coreia do Sul, também é uma paixão que está no coração deles e nós, a gente tem orado por este povo. E fala para a gente, você entrou lá na Coreia do Sul e o que foi que você viu lá na Coreia do Sul no Evangelho? Amém, pastora. Tudo em nossa vida não acontece por acaso, tudo está alinhado ao propósito de Deus. Isso nós temos uma certeza por sermos cristãos, né? Então, eu lembro que, mediante o ministério que eu fiz parte durante 10 anos, na qual eu tenho uma ligação muito profunda, né, o Ministério Verbo da Vida, e eu estive, né, ali na cidade de Moscou, retornei, até mesmo, eu até brinquei, que não existe nem sequer
escalas para Deus, tudo é o propósito dele, porque eu fiz uma conexão em Portugal, porque Deus queria estabelecer o propósito também dele naquela nação. Porque um jovem que estava afastado dos caminhos do Senhor, eu criei uma amizade ali em Portugal, visto a minha longa escala que eu estive naquele No aeroporto? Não no aeroporto, Aonde? porque eu tive a oportunidade de sair, né? Porque o Brasil, em muitos países, ele não precisa de visto para você adentrar alguns países, principalmente na Europa, né? Então, eu, por não necessitar de visto, fui conhecer Lisboa ali, um tempo maravilhoso, e um jovem que estava afastado dos caminhos do Senhor pôde retornar, e até pensamentos totalmente fora do propósito de Deus que estavam permeando a sua mente foram desfeitos. Então, não é simplesmente um local que você vai por ir, né? Mas tudo se encaixa ao propósito do Senhor. Essas escalas têm história, essas conexões em aeroportos, porque o missionário, ele não é missionário só ali pregando na frente de um púlpito, né? Ele é onde ele pisar, ele é missionário, com o seu coração é missionário. E Deus conecta a gente com essas pessoas, né? Isso mesmo. Aí continua pra gente. Isso mesmo, pastor. E retornei para o meu país, né, muito feliz. Fui ministrar algumas igrejas ali em São Paulo também, falando sobre o meu propósito. E, mediante as conexões que Deus estabelece, eu fui para a igreja, né, ali do Verbo da Vida, na cidade, né, de Salvador, para justamente falar do meu testemunho, da minha missão na Rússia. E, mediante essa graça que opera em nós, estavam ali também, na cidade de Salvador, né, sul-coreanos dando um treinamento sobre evangelismo e missões. E aí, Deus promoveu uma conexão maravilhosa, porque o pastor, juntamente ao seu genro, o pastor Park Dae-chan, ele é um dos responsáveis na Aliança da Evangelização Mundial pela evangelização do Brasil. Ele soube do meu testemunho, daquilo que Deus estava fazendo acerca da minha vida, do meu chamado. Né? Eu conversando com o seu genro em inglês e juntamente ao pastor Emílio, ele é pastor hoje na Coreia do Sul, irmão do meu amado Hamilton, né? Ele estava ali, né, dando esse treinamento e aprove a Deus, né, ter sido aberta a porta para eu estar ali junto com eles. E quando eu comecei a falar sobre o meu chamamento, depois que eu ministrei na igreja, foi um tempo maravilhoso, e mediante aquilo que eu fui expondo acerca do meu chamamento, de como Deus me chamou desde muito pequeno, daquilo que eu fiz, porque além de ter trabalhado na minha cidade, né, no aspecto missionário, eu ajudei a fundamentar ONGs, inclusive na minha cidade, que trabalha com crianças. Fui conselheiro tutelar também durante um tempo. Então Deus, ele me usou em diversas áreas da sociedade e também eu expus isso para ele, né? E mediante tudo aquilo que Deus já estava projetando acerca do meu chamamento, houve uma conexão muito forte. E depois que eu passei por esse treinamento, e mediante tudo aquilo que Deus foi se movendo ali, pelas conexões que Ele me proporcionou a viver, eu fui chamado aí à Coreia do Sul, no ano de 2019, para estar indo para o primeiro nível de treinamento, né, mediante o meu propósito, mediante aquilo que Deus já tem impregnado no meu coração, né, enxertado na videira para ser um missionário. E em 2019, meus pés pisaram ali na Coreia do Sul, e tem sido um tempo glorioso, pastora, porque uma nação como a Coreia do Sul, que há 50 anos atrás estava no PIB de desenvolvimento humano como um dos piores do mundo, só pode ser Cristo o que Deus fez ali naquele lugar. Porque durante muito tempo a Península Coreana foi escrava do Japão, colônia do Japão, na qual eles nem mesmo eles podiam falar o coreano, nem mesmo eles podiam expressar a sua fé, visto a opressão que eles já viviam. Porque antes da ocupação do Japão, a Coreia já era um país alcançado, tanto que Pyongyang, a capital hoje da Coreia do Norte, era chamada de Jerusalém do Oriente. Então, o que é que aconteceu? Houve essa colonização japonesa e deixou muitas marcas tristes acerca da própria população, de tudo que eles vivenciaram. E logo após isso, né, depois que os Estados Unidos, juntamente à União Soviética, interviram nessa colonização do Japão, veio, né, a Guerra das Coreias, porque o líder norte-coreano, né, o primeiro líder norte-coreano, se aliançou aos soviéticos. E a Coreia do Sul, né, que foi já dividida ali, ficou junto, né, do capitalismo ali americano, mediante tudo aquilo que os americanos já tinham feito para eles. Então, mediante esse ataque surpresa, praticamente a Península Sul-Coreana foi destruída.
mas Deus interviu nisso, né? Não que Deus esteja envolvido com guerras, mas Deus, através da sua misericórdia, através desse suporte americano para a Península Sul-Coreana, eles foram, né, avançando ali acerca dessa guerra, que eles protegeram a Coreia do Sul e também levaram missionários para a Coreia do Sul. E quando esses missionários chegaram, eles começaram a pregar uma única coisa: somente Cristo, somente o reino de Deus, somente o enchimento do Espírito Santo. Isso reinventou aquela nação. Uma nação oprimida que passava fome, hoje se tornou a sexta maior economia do mundo por conta deles terem aceitado de todo o coração a mensagem do Evangelho. E tem sido tempo maravilhoso. E lá essa liberdade, né? Total. E a gente tem ouvido falar desse avivamento que está acontecendo na Coreia do Sul. Eu sinto também Deus falando comigo. Deus tem falado muito comigo sobre o Japão. Olha, o meu bolo de aniversário foi um bolo profético. No meu bolo de aniversário, quantas bandeiras tinha, Sadraque, no meu bolo de aniversário? Tinha umas 10 bandeiras, 12. Glória a Deus. No meu bolo de aniversário. Quando eu olhei para as bandeiras, comecei a chorar. E a bandeira do Japão foi a que me chamou mais atenção. Então Deus fica dando sinais pra gente, né? Deus já usou profetas para falar do Japão. Então, qual foi o sinal que Deus te deu acerca do seu chamado? Nós vemos Aradi vivendo o chamado de Deus e se cumpriu muitas coisas e muitas ainda antes de se cumprir. Amém. E tudo isso é para levar o nome de Jesus. Tudo isso é para multiplicar no reino. O que foi que Deus deu a você para você interceder, para você abraçar? Aradi, toda vez assim que quando Deus me chamou, eu sei que os irmãos se identificam com isso. Eu não podia ver um testemunho de um missionário que eu queria saber tudo. Eu queria saber como foi, como é, o que aconteceu, como assim Deus falou com ele, como assim ele levou assim, como? Então a gente vê uma história particular de Deus para cada um e cada um em obediência, em amor, viver o chamado do Senhor, sem contaminações, com o desejo de ser cada dia excelente, obreiro qualificado, claro, de buscar conhecimento, crescer na graça, crescer no conhecimento do Senhor Jesus e, como a Aradi já disse, avançar, né? Crescendo em espírito diante de Deus, diante dos homens, crescendo, né? Não é retrocedendo, é avançando, seguindo o que Deus preparou para você. E nós vemos essa beleza do chamado do Aradi. Quero mandar um abraço para os irmãos que estão conosco. A pastora Elita está conosco aqui, a Clara Fernandes, Deus te abençoe, a Fernandes Eva, Deus abençoe, amada. Ela também quer orações pela sua vida espiritual. A irmã estava dizendo aqui que Aradi, o aeroporto é a segunda casa de Aradi. Ela está dizendo aqui que o Senhor tem chamado ela. As irmãs que estão aqui conosco, Zizi, Deus abençoe. Os irmãos de Fortaleza, no Ceará, Lucineide Santos, a paz do Senhor. Às vezes está dizendo, lindo as promessas de Deus na vida dos seus escolhidos. Deus te abençoe. Sara Soares está dizendo, Deus é fiel, Ele já fez tantos milagres na minha vida. A paz do Senhor para vocês também, queridos. Deus abençoe os irmãos que estão conosco aqui dizendo, aleluia, Deus é maravilhoso. Deus cumpre promessas. A Ed, que está na Itália, Deus te abençoe, amada. Cida está em Macaé. Macaé é aqui pertinho da gente também. Deus abençoe os amados que estão conosco aqui de várias regiões, e onde esse áudio, esse vídeo chegar, que o amor de Deus venha se transbordado no teu coração. Nós estávamos aqui ouvindo o testemunho do Aradi. Foi muito acerca dos caminhos que ele percorreu, também que Deus criou para ele chegar nas nações, a estratégia de Deus, o propósito, o aperfeiçoamento no seu chamado. E eu queria pedir a Aradi aqui para deixar para os irmãos que estão em casa aí, você que tem um chamado de Deus, seja para as nações, seja para a sua cidade, para o seu bairro, para a sua faculdade, um conselho, Aradi, diante de tudo isso que você viveu. Né? Eu pedi a Deus um conselho, certa vez, Senhor, o que fazer? E naquele momento Deus me disse assim, faça o que eu estou te dando para fazer hoje. Porque tem gente que recebe uma promessa dessa, fica muito ansioso, até pela paixão que você tem e tal, e você não entende o chamado de Deus e você fica ansioso. Então, viva cada dia o seu chamado e se aperfeiçoe. E eu quero pedir a Aradi também um conselho aí para vocês, né? O meu é esse, né? Viva a cada dia o que Deus te dá para fazer no dia. Ele viveu o inglês dele, estudou, se aperfeiçoou e viu os frutos do trabalho, do desenvolvimento, da obediência, né? Aradi, deixa para eles aí uma palavra e um conselho. Amém. Desde que eu aceitei a Cristo, desde que eu deixei essa palavra entrar no meu coração, algo muito forte ficou evidenciado em mim.
Deus, Ele tem os pensamentos certos a nosso respeito. Eu sempre me identifiquei muito com Jeremias, né? As pessoas até falam que quando eu ministro, né, eu choro bastante, né? Eu tenho muito essa questão de gerar o arrependimento na vida das pessoas. E uma palavra muito forte foi que sempre ficou incrustado, né, enraizado de fato no meu coração, foi a palavra lá de Jeremias, no capítulo 29, no verso 11, que diz: o Senhor, né, Ele sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar uma esperança e um futuro. Ou seja, Ele já foi no seu futuro, tudo vai bem lá. Viva o presente, entendendo que Ele já foi naquilo que é o projeto dEle para você. E Ele já preparou todas as coisas para lhe favorecer. Porque você é apenas o escolhido, porque o propósito já existia. E mediante a sua perseverança, Deus vai fazer com que todas as coisas possam cooperar para o seu bem. Como diz lá em Hebreus 10:36, necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a promessa de Deus, alcanceis a promessa. Eu agradeço a todos os pastores que me pastorearam hoje, né? Na Aliança da Evangelização Mundial, junto ao pastor Park Daichan, eu tive que retornar agora para o Brasil por conta da pandemia. Estou esperando nessa dispensação para, no tempo do Senhor, estar retornando à Coreia, para daí ser levado a outras nações que já queimam no meu coração acerca da própria Ásia. Eu falando, né, pastora, que desde muito pequeno já existiam, né, inclinações acerca do meu chamamento. Então, nada do que acontece em sua vida é por acaso. Todas as impressões, tudo aquilo que você tem por desejo de realizar, de alcançar, tudo também se encaixa ao propósito de Deus. E uma vez que você está enxertado nessa videira verdadeira, produzindo bons frutos por ser esse ramo, Deus vai fazer com que cada vez mais pessoas possam chegar até ti. Porque o maior objetivo de Deus é que o homem seja salvo e alcance pleno conhecimento da salvação. Possa ser que você não tenha um chamado para ir para fora, mas não esqueça que o Brasil é uma nação muito preciosa e que existem muitos povos aqui para serem alcançados. Acerca das tribos ribeirinhas, dos povos do sertão que sofrem tanto pela falta de chuvas, pela escassez. Então são povos que precisam ouvir das boas novas de Cristo, somente Cristo. E mediante a sua obediência, Deus vai fazer grandes coisas. Possa ser até que você tenha um chamado como eu, de ir para as nações, mas toda a promessa passa pelo teste do tempo. Aleluia. Eu passei 7 anos servindo na minha cidade, servindo no meu estado, para depois ser levado a um outro estado, para daí vir os confins da terra. Então, espera no Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Amém? Aleluia. Pega aí essa visão, amados. A palavra de Deus nos garante que o Senhor tem um caminho perfeito para nós. Amém. E Ele confirma os nossos passos, né? Deus pode ter te prometido nações, mas Deus quer te implantar ali na sua terra para abençoar aquela terra, como o Aradi já falou aqui. Aradi, eu tinha uma paixão pelas nações. Eu pensei que assim, amanhã eu vou para a África. Quando eu confessei Jesus, era uma paixão assim, pelas nações. Eu orava. A Francisca Muniz estava conectada aqui conosco. Ela faz dança profética lá no ministério, sabe? E Deus me usava muito em danças proféticas no meu quarto. E eu começava a dançar, eu nunca tinha visto isso, mas pelo Espírito Deus me levava a dançar no quarto, músicas que falavam sobre a salvação, sobre as nações. E eu dançava e debaixo dos meus pés eu tinha a visão do mapa do mundo. Ou seja, você está intercedendo pelas nações. Isso já é muito poderoso. Amém. Olha só, quanto tempo já faz isso, né? Eu já sei você faz 10 anos e o Senhor ainda não me levou nas nações. Ano passado eu recebi um convite para ir para a Argentina, ministrar 4 dias no evento. Eu não podia porque naquela data já tinha evento aqui no Ceará. E eu sei que é tudo no tempo do Senhor. Isso não tem para que ter ansiedade, mas você deve continuar amando o que Deus te deu já. Amando as nações, ainda que você não vai, você já ama, você já intercede, como o Aradi fez, né? Aí Deus foi e me disse assim, Aradi, este ano estou te dando o Ceará. Foi ano passado, né? Isso. Este ano estou te dando o Ceará. Ceará é quem? É o nosso estado vizinho. Amém. Gente, eu nunca tinha ido tanto no Ceará na minha vida. Deus me disse isso em janeiro de 2018. Até hoje, o povo que eu mais visito para ministrar fora é o Ceará. Por quê? Porque Deus falou.
Foi Deus que preparou aquele estado. Inclusive, sábado agora, nós estamos indo com a equipe do Ministério ministrar em Limoeiro do Norte, no Ceará, no evento Conferência Fogo para o Nordeste. Sábado, tarde, noite e domingo pela manhã, na Igreja Evangélica Bíblica da Fé. Um abraço para vocês. Os irmãos já estão conectados aqui, já estavam falando isso. A Sara Soares, Deus te abençoe. Ela é lá daquela região. Então, assim, o Senhor foi também tratando isso comigo. Filha, eu te dou, sou eu que te dou, né? É Deus que te dá as nações, né? O Senhor diz, pede-me, te darei as nações. Deus te deu ali aquele povo, a sua paixão pela Ásia, gerada pelo Espírito Santo, e foi sendo concluído o processo e a bênção do Senhor sendo derramada através da sua vida. Nosso desejo, Aradi, é que Deus leve o seu testemunho além, que muitas pessoas sejam inspiradas a amar a obra do Senhor, a amar levar, a se fortalecer no ID do Senhor, em renunciar a si mesmo, seus sonhos, para viver os sonhos de Deus, os pensamentos de Deus que são mais altos, o propósito de Deus é mais alto. Você que está aí conosco nessa manhã, diga, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero ir, Senhor. Diga aí onde você está, né? E diga, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Deus pode fazer da tua vida um canal de salvação por meio de Cristo Jesus para muitas vidas. Eu quero pedir o Aradi para a gente fazer uma oração por você que está em casa, né? O que Deus colocar no seu coração, em nome de Jesus. Amém. Pai, muito obrigado por essa manhã tão preciosa. Obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor não me trouxe a Mossoró, o Senhor não tem me levado a tantos lugares, até mesmo aqui no nosso país, Pai, à toa, porque tudo se encaixa ao nosso propósito, Pai. A nossa vida está ligado àquilo que é eterno. Aleluia. Eu quero te agradecer, Pai, porque aqui tem sido um tempo na qual eu tenho desfrutado de abundante graça, até acerca de um campo ainda inalcançado, que é o campo dos deficientes, na qual, Pai, nós sabemos que existe uma necessidade desse povo que tem sofrido tanto pela discriminação, até mesmo pela falta de acessibilidade que é tão comum ainda no nosso país, esse povo possa ser alcançado. Aleluia. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, pela vida da pastora, de toda essa equipe. Obrigado, Pai, principalmente por todos os irmãos que estão nos acompanhando nesse momento. Esses, Pai, que têm um chamado missionário, Pai. Aleluia. Faz com que todas as coisas venham cooperar para o bem deles, Pai. Obrigado, Pai, porque 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas o Senhor promete que nós não vamos ser atingidos. Aleluia. Porque estamos cumprindo o ID do Senhor. Obrigado, Pai, por esse coração que está me assistindo, nos ouvindo nessa manhã. Senhor. Que eles sejam despertados, Pai, para fazer algo na sua cidade. Sim. Que eles sejam despertados a fazer algo no seu estado. Despertados a fazer algo no seu país e nas nações, Pai. Porque nós sabemos que quando somos fiéis no pouco, sobre o muito o Senhor nos coloca. Obrigado, Pai, por esses países da janela 10x40, na qual nesse momento, enquanto estamos dando essa entrevista, muitos missionários têm morrido no campo, por amor a esse evangelho. Pai, muito obrigado, Pai, porque o povo que jazia em trevas está vendo grande luz através da obediência desses homens e mulheres, Pai, que têm aberto mão da sua própria vontade, tal qual foi como a minha vida, Pai, que abri mão de tudo para te servir. Obrigado, Pai, por graça e favor, em nome de Jesus, acerca desses missionários. Graça e favor, Pai, em nome de Jesus, acerca da cidade de Mossoró sendo cada vez mais alcançada por um povo, Pai, segundo o teu coração. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, porque o Brasil é do Senhor Jesus. As Américas pertencem ao Senhor Jesus. A África pertence ao Senhor Jesus. A Europa pertence ao Senhor Jesus. Assim como a Oceania e a Ásia, Pai. Em nome de Jesus, alcança, Pai, onde quer que possa existir uma vida, Pai, desejosa por desfrutar do verdadeiro pão da vida, que és tu, Senhor. Que ela possa, Pai, que eles possam ser saciados mediante a promessa de somente Cristo, somente o reino de Deus, somente o enchimento do Espírito Santo. Porque uma vez que estamos fundamentados na rocha que é Cristo, certamente que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Aleluia. E se nós focarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, como diz Mateus 6,33, todas as demais coisas nos serão acrescentadas, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus o Cristo. Amém. Glória a Deus. Dê um louvor aqui ao coração para a gente adorar a Deus. O meu olhar vem procurar pessoas que
levem a verdade, que leve o reino, que leve a cura ao mundo que precisa de milagres e salvação. A quem enviarei para pregar o evangelho aos cativos e oprimidos, libertem eles das prisões. Quem enviarei para pregar o evangelho às nações? O mundo clama pela luz na escuridão. Aí você responde para o Senhor assim, ó: leva-me, usa-me, eis-me aqui, eu quero ser profeta. Leva-me, usa-me, eis-me aqui, eu quero ser profeta nessa geração. Nessa geração. Aleluia. Amém, queridos? Aleluia. Quem enviarei? E nós respondemos: eis-me aqui, Senhor, nesta manhã. Envia-me a mim, toma minha vida, toma minha casa, Senhor, e faz como queres. Aleluia. Obrigada, Aradi, por esse lindo testemunho. Eu sei que ainda tem muita bagagem, muitos anos de história com Deus. Nós temos mais oportunidades, tá? Se você de repente quer o contato do Aradi ou as suas redes sociais, manda para nós aqui no nosso telefone, DDD 84987253143. Você vai ter mais informações, tá bem, queridos? Obrigada, Aradi. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Amanhã nós voltamos com mais Voz Profética a partir das 9h30 da manhã. Aleluia.